E no final das contas, qual que é o grande resumo desse caso Vai de Bet, o Fabiano? Você que acompanhou do primeiro ao último dia. Qual que é o grande resumo disso Sintetizar para alguém que não tem ideia do que é o caso Corinthians Vai de Bet. Corinthians fechou um acordo histórico de patrocinador master de 120 milhões de reais por ano, o maior acordo da história do Hemisfério Sul para clubes de futebol. 120 milhões por ano, um contrato que inicialmente seria entre Corinthians e empresa, e descobriu-se na terceira versão do contrato que havia um intermediário chamado Rede Social Media Design Limitada, empresa do Alex Cassundé, e que esse intermediário teria direito a 7% do acordo do valor. Isso é normal. O intermediário sempre participa dessas negociações macro assim e recebe uma comissão. Até negociação menor, você vai contratar um jogador, você paga uma comissão para o empresário porque ele que te ajudou a construir o negócio e tal. Isso é normal. O problema é que descobriu-se com o tempo que desses 25 milhões que ele teria acesso, que são os 7%, ele estava repassando mensalmente esse valor, a empresa Rede Social Media Design, para outra empresa chamada Nelway Soluções Integradas, cuja dona era a Edna de Oliveira, uma mulher de 23 anos, pobre, que mora em Peruíbe, e que não sabia que tinha essa empresa no nome dela. Então, iniciou-se uma investigação aí. Por que esse dinheiro que está saindo do Corinthians e indo para essa rede social está indo para um terceiro, que é uma empresa de fachada, uma empresa laranja? E aí foi uma investigação que tomou um ano, foram 20 e poucos interrogados. Acabou ontem, né? Foi publicado o inquérito. E o caminho do dinheiro foi descoberto, que da rede social foi para a Nelway. Da Nelway foi uma empresa que chama Wave, parcelas muito parecidas com o dinheiro que o Corinthians estava pagando. E no final das contas foi parar numa empresa chamada UJ Football Agency, que é uma empresa de agenciamento de jogador, e que foi citada pelo Gritzbach, o empresário do PCC que morreu no aeroporto. Foi assassinado. Foi assassinado, Essa empresa foi citada pelo Gritzbach como um braço do crime organizado. Então, o inquérito concluiu que o dinheiro saiu do Corinthians e foi para o crime organizado. E o inquérito também conclui que o Corinthians é vítima. O Corinthians é instituição. E quem desviou, ou quem pode ter desviado, e quem tem indícios de ter desviado, agora podemos falar isso, são os dirigentes do clube. E quais são as contradições aí dessa investigação? Eu tô com uma colinha até. Principalmente no... Então vai lá. Parece que tem muita contradição nesse... Então, a primeira, a mais essencial, e isso já era sabido há muito tempo pelas apurações que a gente tinha. No depoimento, o Cassundé falou que não cobrou pela intermediação do Corinthians. Tipo, que ele fez a intermediação, mas ele não exigiu o pagamento de valor nenhum. Que ele fez a intermediação e tá tudo certo. E aí começa essa primeira contradição, por isso que eu vou pegar a colinha aqui. Em 25 de julho, ele admitiu que não exigiu intermediação do clube e que não participou da negociação. O Augusto vai lá e fala que quem trouxe a empresa foi o Cassundé. O Marcelinho Mariano fala que quem trouxe a empresa foi o Sérgio. Você começa a ter várias divergências. Se o Alex Cassundé não intermediou e não deveria receber comissão, a quem interessaria que ele estivesse no contrato? Por quê? O Corinthians vai simplesmente falar, pô, obrigado aí, ó. Não, eu sei que você não quer, mas toma aí, 25 milhões. Não existe, né? Então essa é a primeira grande contradição que consta no inquérito. E essa parte aqui é bem curiosa, essa é uma das novidades que está nesse relatório. Tem uma divergência a respeito de quem marcou a reunião com a Vai de Bet. O Alex Cassundé diz que foi o Marcelo Mariano, segundo informações passadas por Sérgio Moura. Marcelo Mariano diz que soube por Sérgio Moura e que ele teria comunicado ao Augusto Melo do encontro. O Sérgio Moura disse que quem marcou a reunião foi o Cassundé. Isso tudo pra polícia. Nos depoimentos pra polícia. E o Augusto Melo disse que foi o Marcelo Mariano quem fez a reunião. Então, cara, eles estão... Sabe aquele meme do Homem-Aranha? Que é um apontando pro outro? Não combinaram o negócio, a versão. Pode até ter combinado, mas você chega lá no tete-a-tete, numa mesa assim, você cagaram, se perde, cara. Exato. Aí ficou um jogando no colo do outro, né? Tem a questão da comissão também. O que consta, abre aspas aqui para o que está no inquérito. Sintetizando, estamos falando de uma comissão que, ao final, ultrapassaria 25 milhões de reais. Quem receberia, disse que não exigiu. Quem fixou, não sabe dizer com firmeza se foi cobrado. Alex dá a entender claramente que lhe ofereceram comissão. Sérgio, sem conseguir precisar a cronologia, não consegue recordar-se de detalhes. É muito pesado, cara. É muito pesado. E outra, quando você vai fazer uma intermediação do negócio, você tem pelo menos um e-mail do Corinthians falando, pode tocar o negócio, a gente te dá a procuração. Cara, ele não tinha um contrato. Tipo, o Alex Cassundé não consegue provar de maneira alguma que foi ele quem intermediou. Você não tem uma procuração aí, o Corinthians te autorizando a negociar em nome do clube? Não.
Tem um e-mail? Tem uma mensagem de WhatsApp? Não tem. Não tinha nada. E o WhatsApp dele, ele trocou para aquele modo de mensagens temporárias Certo. no dia que começou o inquérito. A polícia concluiu isso. E no dia do primeiro repasse do Corinthians à empresa do Cassundé, o Cassundé estava no Parque São Jorge. Isso foi descoberto pelo inquérito através do sinal telefônico dele, que ele estava no Parque São Jorge quando recebeu esse dinheiro da comissão. Então os caras mentem pra polícia, assim, com a maior tranquilidade, né? Então. Isso fica meio claro, né? Exato, exato. Fica bem, bem claro que cada um tem uma versão dos fatos. Pode ser que não estejam mentindo, mas que a narrativa que foi passada para ele seja essa. Não, porque a mesmo. verdade é que existe a minha versão, a sua, Então. a dele e tem a verdade. Exato, exato. A verdade Que tá no meio disso tudo. O que né? tem de verdade até agora é o Cassundé não intermediou nada. Nada. E a outra verdade é o Corinthians é vítima. E o Augusto também fala que não conhecia o cara e aparece com uma foto, né? Isso aí Porque saiu tem um agora também. verdadeiro intermediário. Então qual que é isso aí? Explica isso aí. Eu vou pegar os Tem um nomes. verdadeiro Pega aí. intermediário. Porque tem o cara que realmente Tem o cara que intermediou. intermediou. Tem o cara que intermediou e não recebeu nada, né? Você já E pararam que pra pensar entrou com nisso? processo, não E é que isso? entrou, exatamente. Ele foi Eu atrás. vi na televisão isso aí. Os nomes deles aqui, ó. Um é o Toninho Duetos, que é um empresário de Goiânia. O Washington. E o terceiro é o Sandro dos Santos Ribeiro. Esses são os 3 caras que realmente aproximaram o Corinthians da Vai de Bet. E o presidente, eu tenho um inquérito aqui, eu vou até abrir direto do documento. O presidente, ele fala que nunca tinha visto o Sandro na vida, que desconhecia. O Sandro foi ser interrogado. Mostrou uma foto do dia 27 de dezembro de 2023. Ele com o Augusto falando, tipo, fechamos o maior acordo. Foto ninguém nem sabia aqui que era a Vai de Bet, nem que seria a patrocinadora do Corinthians. Eles tirando foto da camisa escrito Vai de Bet, o clube presenteando o Sandro com camisa e tal. E aí ele esperava receber uma comissão que nunca chegou. E foi pro Alex Cassundé. E o Augusto fala que não conhecia essa pessoa. Fala que não conhecia. Ele tem fala isso foto. pra polícia. Fala. E tem foto dele com o cara. Eu vi essa foto, você abraçado. No Hotel Tivoli. Puta, num sorriso. Ele não sabia o nome do Cara, cara. assim, é muita ingenuidade de alguém Coisas- achar Nossa, que vai cara. contar alguma coisa pra polícia que vai enganar a polícia, cara. A polícia tomou um ano investigando, velho. Há quanto tempo a gente tá falando aqui, pô, esse inquérito não sai, a gente precisa saber. Porque mesmo se fosse pra inocentar o Augusto, não seria nem inocentar, mas seria não indiciar, seria bom pro Corinthians, a gente precisava andar. O clube precisava andar e ficava esperando o inquérito. O processo de impeachment sempre falava, pô, o turma tem que esperar, não sei o quê. A gente precisava de uma conclusão. A conclusão saiu agora.